Vamos lá então, nono ano, para o nosso quinto bloco de atividades remotas. Falaremos do texto 1 da Apostila dos Senhores, que fala sobre a independência do Brasil, dando sequência no conteúdo de História do Brasil, certo? Falaremos hoje sobre o contexto geral que levou então a colônia brasileira a se separar de Portugal, a sua metrópole portuguesa, neste caso, a sua metrópole lusitana. Sobre a independência do Brasil, nós sabemos que em 1815 morre a rainha de Portugal, Dona Maria I, e o seu filho, o príncipe Dom João, assume o trono. Ele então decide elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve. A quebra de monopólio do comércio nos portos do Brasil em favor da Inglaterra, assinada em 1810 por Dom João, havia irritado profundamente Lisboa. Não era para menos, já que 2/3 das transações comerciais de Portugal com os países europeus eram de produtos oriundos da colônia. Entre 1817 a 1820, explode em Portugal a Revolução Liberal. Em 1821, com o pescoço praticamente na guilhotina, Dom João VI resolve voltar para Portugal. Porém, muitos da corte não queriam voltar, uma vez que adquiriram patrimônio e aberto vários negócios na colônia. Haviam portugueses e brasileiros que lucravam com o comércio com a Inglaterra. Com o retorno da corte para Portugal, os comerciantes lusitanos exigiam que o pacto colonial, que era o monopólio do comércio com o Brasil, ou seja, que o Brasil vendesse apenas para Portugal e comprasse também apenas de Portugal. Isso era o pacto colonial que havia sido quebrado anteriormente. Eles queriam que esse pacto fosse restabelecido, já que com a quebra do pacto anteriormente, o Brasil podia fazer comércio com países europeus como a Inglaterra, por exemplo, e isso era ruim para a metrópole portuguesa. Essa queda de braço entre colônia e metrópole vai levar então ao processo de independência do Brasil, ou seja, a separação do Brasil de Portugal. A independência. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil na cidade de São Paulo e regressou ao Rio de Janeiro. Posteriormente, o príncipe foi aclamado imperador, sendo coroado com o título de Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Este episódio marcou a quebra definitiva dos laços coloniais. Isso representava o nascimento do Estado Nacional Brasileiro. Foi adotado a monarquia como forma de governo, diferente da maioria dos países da América Espanhola que haviam se tornado república após o processo de independência. O que significa isso, professor? Significa que, então, quando Dom Pedro declara a independência do Brasil, ele também se torna rei. Como ele vai reinar sobre o Brasil, nós teremos então uma monarquia. Um monarca, no caso Dom Pedro I, que irá governar o país, ele será o soberano do país. Numa visão geral, uma das diferenças entre essas formas de governo consiste no seguinte: na monarquia, o Estado é dirigido por um governante cujo poder é hereditário, passa de pai para filho, e o governante passa a receber o título de rei e imperador. Na República, o Estado é dirigido por governantes eleitos periodicamente pelo povo. Ressaltamos ainda que, apesar do processo de independência nos países da América Latina, a maioria da população continuou lutando pela independência. Lutas pela independência. Em algumas regiões do Brasil, as elites estavam mais ligadas a Portugal que as demais capitanias. Nessas regiões ocorreram guerras para garantir a independência e a unidade do Brasil. Na Bahia, tropas portuguesas que insistiram na independência foram vencidas pelos baianos e por reforços imperiais em 2 de julho de 1823. No Piauí, proprietários de terras aliaram-se a tropas portuguesas após algumas batalhas e, da adesão de algumas câmaras municipais, cederam à independência. No Grão-Pará, comerciantes proprietários rurais aliaram-se a tropas portuguesas. As tropas imperiais sufocaram o movimento em 1823. Neste caso do Pará, chamamos esse processo que acabamos de ler de adesão do Pará, quando o Pará então adere à independência do Brasil em 1823. Inicialmente ele continuava-se alinhado a Portugal, a metrópole portuguesa, e não reconheceu a independência do Brasil. Quando então ele reconhece a independência do Brasil em 1823, quase um ano depois, esse processo era chamado aqui no estado do Pará de adesão do Pará. A independência garantiu a autonomia política do país. Contudo, a maioria da população ficou da mesma situação que se encontrava antes e a escravidão foi mantida.